Bom dia. Stai ascoltando Buongiorno Business, il podcast che parla di startup e imprenditori tra Italia, Brasile e America Latina. Buongiorno San Paolo e Italcam, Câmara di Comércio Italo-Brasileira de São Paulo, apresentam Infraparlare, o podcast das empresas empenhadas em construir as infraestruturas do futuro. Bentornati amigos di Buongiorno São Paulo a mais um episódio Business, o nosso Buongiorno Business com a Italcam e com uma média aqui que acompanha essa série nova do Buongiorno São Paulo. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Alessandro. Muito bom estar aqui novamente para mais um episódio aqui do nosso Infraparlare. Isto, Infraparlare. Comitê de infraestrutura aí dentro da Câmara Italiana. Tá, com a presença aqui hoje de um amigo que o Alessandro vai apresentar. Exatamente, então, estamos fazendo, né, uma caminhada de vários episódios com tantas empresas, na maioria, né, italo-brasileiras, italianas e sobretudo sobre o tópico, né, de infraestrutura, por isso o Comitê da Infraestrutura da Câmara. E hoje temos o Afrânio Spolador. Bem-vindo da Ecorodovias, diretor de tecnologias. Bem-vindos, benvenuto. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Mamed. Um prazer estar com vocês. Olá a todos. E hoje vamos conversar um pouco, né, da parte, talvez uma parte muito, digamos, mais fácil de entender, né, infraestrutura, o que tem de melhor de rodovias, né, estradas, portos, então essa é uma parte mais prática, talvez, para o nosso público. E primeiro eu queria saber qual é a relação, né, Afrânio, entre Ecorodovias e a Itália. Tem um relacionamento que talvez o nosso público não conhece. É verdade. O relacionamento da Ecorodovias com a Itália hoje, um dos acionistas dela e o acionista controlador é o grupo ASTM, que está na Itália também no ramo de construções de rodovia, né? Então hoje, quando a gente pega o grupo ASTM, é o segundo maior operador de rodovias no mundo. Ah, interessante. Então essa a primeira, digamos, característica, digamos, né, importante para o nosso comitê também. Com certeza. Tá. Aproveitar agora, já entrar um pouco na nossa questão específica, né, de infraestrutura, especificamente de rodovias e tudo mais. Frânio, as concessões têm passado aí por transformações nos últimos 30 anos aí, né? Cada ano, cada nova concessão que vem é um modelo diferente e tudo mais. E um dos pontos que sempre são questionados, sempre são avaliados, né, para determinar o que realmente é importante e tal, é a questão do pedágio, né? E agora está entrando, já há alguns anos aí que começou a se pensar um pouco nesse modelo aí do tal do free flow, né, ou ponto a ponto, né, pedágio ponto a ponto, então. E acho que o grande público desconhece até o que é isso, né? O pessoal conhece aí os sistemas que tem aí hoje de passar no pedágio sem parar e tudo mais, mas como funciona, tá, realmente essa questão do free flow? Acho que o ponto importante é o conceito de multilane free flow, né? O free flow, fluxo livre, mas é o permitir com que o usuário pague o seu pedágio sem precisar passar por uma praça tradicional. Então ele passa como se fosse uma pista automática hoje, que ele já tem etiqueta eletrônica, o tag que ele usa na pista automática, mas ele não tem cancela, ele não tem barreiras, e ele tem várias faixas ali, é como se fosse um pórtico, né, com câmeras, com sensores, e o usuário passa e não vê. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu consigo instalar mais pórticos ao longo da via. Instalando mais pórticos ao longo da via, eu consigo fazer a cobrança por trecho percorrido. Essa é uma das possibilidades do multilane free flow, né? A outra possibilidade, que também existe, e muito comum nos Estados Unidos, e a gente vê isso lá hoje, são as express lanes. Então são faixas expressas, onde o usuário tem a opção de ir para essa faixa, com uma tarifa diferenciada em relação às demais faixas, ou muitas vezes até com preço dinâmico, para regular a capacidade e garantir fluidez numa faixa expressa também. Então essas são as duas aplicabilidades mais comuns hoje do free flow no mundo.
E como vai ser controlado, assim, você falou, é hoje o mesmo chip que a gente tem no carro, que vai fazer a verificação quando a gente passa pelo pórtico, a cobrança disso vai vir no cartão de crédito, ou vai vir uma fatura em casa? Como é que é essa tecnologia? É uma ótima pergunta, né? Eu acho que o primeiro ponto, o Brasil tem uma vantagem muito grande quando a gente olha a realidade de outros países, que hoje o sistema de pagamento automático de pedágio é padrão em todo o Brasil. Então você sai do Rio Grande do Sul e vai até o Nordeste, passa pelos pedágios usando a mesma etiqueta, a mesma operadora que você já tem. Isso é totalmente absorvido dentro do sistema de multilane free flow. Então toda essa massa de veículos que já aderiram ao sistema vão continuar usando normalmente, receber sua fatura em casa, pagar como pagam hoje. Agora, a gente precisa criar condições para os usuários que eventualmente não estão dentro desse sistema. E esse usuário pode ser um usuário eventual, aquele que de vez em quando utiliza a rodovia, ou até mesmo desavisado. Ele entrou na rodovia, não sabia que a rodovia era pedagiada, percebeu e aí ele vai pagar depois. Então são situações que a gente precisa criar para permitir com que você tenha um incentivo ao meio automático. Então quem vai pelo meio automático certamente vai ter algum tipo de incentivo de tarifa, e aquele que está desavisado vai ter uma outra tarifa. E geralmente é o que acontece no restante do mundo, mas naturalmente tudo isso precisa ser modelado aqui dentro do sistema brasileiro. E o Free Flow vai ser, digamos, a área de atuação do Free Flow vai ser o estado de São Paulo, vai ser o Brasil todo, como que será? Acho que é um bom ponto. Hoje, o único contrato vigente que prevê multilane free flow, se eu não me engano, é o da Dutra, que nasceu agora, né? Então ele tem lá a previsibilidade nas pistas expressas com a tarifa dinâmica. Outros editais já estão considerando isso, pelo menos as minutas editais já começam a trazer isso como novidade. É o caso da Rio Valadares, é o caso do próprio Rodoanel Norte, né, que a gente já escuta falar em termos de sistemas focados em multilane free flow. Mas ainda não é uma realidade, ele ainda não existe. A gente vai demorar, eu acho, uns 3 anos para ver os primeiros, efetivamente 2, 3 anos, os primeiros rodando. Mas vocês já estão com um teste aí, né? Um piloto na Ayrton Senna, né? Se eu não estou enganado. Temos um piloto lá, né? E eu acho que o piloto é importante para a gente conseguir ter o domínio da tecnologia. O Brasil tem características diferentes de outros países, então a gente faz a cobrança por eixo. Temos a questão do eixo suspenso, temos a questão dos veículos de carga, que são os VUCs, né, que possuem rodagem simples. Então a gente ainda olha a rodagem simples e rodagem dupla para determinar se um veículo é passeio comercial. Então são características muito específicas do Brasil que precisam ser exaustivamente testadas aqui. E a solução que está na Ecopistas é bastante inovadora, Mamed, porque ela pensa muito na fluidez do tráfego ao longo da manutenção desse sistema, porque ele não tem sensoramento em solo. Nós estamos fazendo tudo isso com o uso de câmeras inteligentes e sensores a laser. Então você não tem dentro do que a gente vê nos Estados Unidos, que são aqueles laços, aqueles contadores de solo, você não tem isso no nosso sistema lá. Tem muita inteligência ali e requer tempo para desenvolvimento. Por isso que a gente está começando agora, para estar pronto, né? A questão da adaptabilidade para o futuro. Porque inclusive tem a questão do usuário contínuo, né? Aquele que passa todo dia, que também vai conseguir uma redução na tarifa também, né? E isso facilita, né? Essa identificação facilita esse controle, né? Vamos dizer assim, daquele cara que está realmente fazendo aquela ação de, sei lá, eu tenho veículos que passam 2, 3 vezes por dia no mesmo trecho, né, da ferrovia e da rodovia, né? Tem, e é uma questão realmente de conforto, né, de comodidade para o usuário. E a gente pensando muito nos aspectos ambientais também, você não tem aquela redução de velocidade numa praça de pedágio, você tem a fluidez do veículo, reduz emissão, reduz gastos com freio e tudo mais. Então é um ganha-ganha, sem dúvida, num projeto como esse. Com certeza. Muito bom. Nos mercados europeus, americanos, asiáticos, né, estão crescendo a cada vez mais veículos híbridos, elétricos, e aqui no Brasil também, né? Como que vocês conseguem, né, atender a demanda desses usuários que escolhem veículos, inclusive hoje tem veículos de luxo elétrico muito, né, que estão sendo vendidos muito. E tem, por exemplo, pontos de recarga nas rodovias, está sendo avaliado como projeto? Sim, nós tivemos uma parceria, inclusive, com uma montadora de veículos, e ela tem colocado para a gente ao longo das nossas rodovias, e todas as nossas rodovias até o final do ano terão postos de recarga, para que os veículos possam fazer trajetos de longa distância. Porque o grande desafio do veículo elétrico, quando você vai comprar
poxa, eu compro um veículo, mas não posso viajar porque eu tenho o risco de ficar na mão. Então, no sistema Anchieta Imigrantes nós já temos postos de recarga, na Ecopistas nós já temos e nas demais rodovias até o final do ano. Serão ao todo cerca de 50 a 60 postos de recarga em nossas rodovias até o final do ano. Entendi. Vai ser assim, dentro de um posto de gasolina ou dentro de Geralmente dentro das nossas bases de apoio ao usuário ou até mesmo em postos de gasolina. Então os locais a gente está estudando porque tem toda uma condição ali da infraestrutura básica e segurança para o usuário, para a gente poder ter esse conforto e conveniência para o usuário, mas serão sinalizados. Para que seja prático também, né? Porque até, inclusive, agora tem várias empresas optando aí com transporte de caminhões, né? Caminhões elétricos também, então ônibus elétrico e tal, então tudo isso eu acho que precisa dessa facilidade para que ele possa ter uma jornada de viagem tranquila e mais prolongada, né? Acho que tem um papel importante, né, em prover essa infraestrutura e proporcionar, porque à medida que você faz isso, você tem a redução de emissões e você tem mais veículos elétricos trafegando. Tendo mais veículos, a tendência da indústria também é reduzir preço, né? Como você disse, Alessandro, hoje os veículos ainda são caros, os veículos elétricos não são acessíveis a todos. Mas acho que é uma questão de tempo, a gente vai ver isso reduzindo o preço e vai estar disponível aí para todos. Muito bom. Franio, entrando agora um pouco mais dentro da nossa questão mais de transporte, tá envolvido, tá, mas não fugindo da tecnologia que está, né? A gente vê muito assim, a grita, às vezes, reclamações até de transportadores, caminhoneiros como um todo, né, com relação à questão de pesagem de caminhão, né? Porque para pesar um caminhão você tem que parar num determinado posto, fazer a pesagem, controlar e tudo mais. E cada vez mais está surgindo a questão da pesagem em movimento, né? Quer dizer, o caminhão não precisa nem parar, né? Ele já passa ali, reduz talvez um pouco a velocidade e tal, não sei direito quanto, mas reduz a velocidade, passa ali, faz a pesagem e continua a sua viagem. Se estiver fora, né, aí vai ser penalizado. Se estiver dentro, tranquilo, tá? Mas é isso mesmo? Como é que tá? Como é que vocês estão trabalhando isso? Já tem alguma coisa nas concessões de vocês, já nesse sentido? Bom, temos um piloto hoje de pesagem em movimento no Espírito Santo, na Eco 101. Eu acho que um pouco, para que todo mundo entenda, né, a pesagem em movimento, da mesma forma que o sistema Multilane Free Flow é um protótipo que você tem na rodovia, aí sim com sensores em solo que fazem a pesagem do veículo em velocidade, chamado High Speed Win, né, porque pesa o veículo em velocidade, né, em velocidade da via, 120 km por hora, você tem boa precisão desse sistema hoje. E isso facilita, porque o caminhoneiro não precisaria adentrar a balança. Né? Então esse é o primeiro ponto. E aí nós temos alguns usos do WIN, né, hoje, né, que é o Weighing Motion. Primeiro, o uso estatístico, para que você tenha informação de 100% dos veículos que passam na via pesados. Isso não é uma realidade. Hoje você tem uma balança, se o veículo não passa pela balança, seja por uma capacidade dela, ou seja porque ele está fugindo, você não tem o peso daquele veículo. Então, estatístico no primeiro momento. No segundo momento, você tem ele como processo seletivo. Então, a balança seletiva envia. Então, o veículo só vai ser direcionado para uma balança punitiva, para uma balança de precisão, se efetivamente ele estiver sobrecarregado. Senão ele continua a viagem dele tranquilo. Isso beneficia todo caminhão que está regular hoje, que por vezes tem que ficar numa fila ali esperando a vez dele para poder fazer a passagem seletiva nessa balança. Né? E por fim, você ter uma balança que faça tudo. Né? Tanto o processo de pesagem quanto o processo de fiscalização, né? Com a penalização do usuário irregular. Né? Que é o caso da República Tcheca, que já coloca isso em prática hoje. Isso, sem dúvida, traz benefício para todo o setor, porque traz uma viagem muito mais fluida, né? E redução de emissões também. E uma das coisas que eu lembro, assim, que eu sempre já ouvi, mas uma das dificuldades que tinha era a questão de pesagem de veículos em movimento transportando líquidos, né? Eles falam que o líquido se movimenta muito dentro do tanque, né, do caminhão, né, e que a pesagem dele fica mais difícil. Inclusive porque a nossa pesagem aqui é toda ela dimensionada em cima de eixo do caminhão, né, não só o peso bruto do caminhão, mas o peso por eixo e tudo mais. Então, isso também está equacionado, isso tem como as soluções tecnológicas trouxeram... Eu até acredito, né, e os testes têm mostrado isso, que a pesagem em movimento proporciona uma pesagem de maior precisão para a carga líquida.
Quando você faz a implantação do sistema de pesagem em movimento, o WIN, você precisa ter toda uma característica de pavimento e de localização desse posto de pesagem para você ter essa precisão. Então o veículo vem em velocidade constante. É como se você estivesse num avião, né, com um copo que você vê que o líquido está estável ali no avião. Acontece a mesma coisa quando você proporciona essa velocidade constante na pesagem em movimento. Então isso traz mais precisão para a pesagem de carga líquidas também dentro do sistema WIN. Interessante, muito bom. Perfeito. Agora vamos fazer uma pausa, né? A nossa tradicional pausa da hora do café e voltamos já com Afrânio Spolador. Buonasera, mi fa un caffè? Subito. Hoje nós vamos falar sobre os 5 principais benefícios que as pessoas jurídicas têm como associados à Italcan. Número 1, a divulgação da marca. Assim que uma empresa entra para a associação, nós fazemos uma série de ações para divulgar a marca e a logo dentro da comunidade ítalo-brasileira. Fazemos cards de bem-venuto, que vão em todas as nossas mídias sociais, entre LinkedIn, Facebook e Instagram. Também fazemos disparos de e-mail marketing sob demanda. Fazemos comunicações no Filo Direto, a nossa newsletter mensal dedicada a todos os associados. E também reservamos um espaço especial na revista FARI para falar sobre os novos membros. Número 2, networking entre os associados. A Italcan preza por promover o contato entre os seus associados. Então, nós fazemos diversas realizações para aproximá-los da Câmara e também tá-los entre si. Isso acontece por meio de aproximações apoiadas pelo Departamento de Associados e também nos eventos que a Câmara realiza. Número 3, participar do Clube de Benefícios. As empresas associadas à Câmara podem oferecer descontos sobre seus produtos ou serviços e os outros associados podem aproveitar. Também é possível que seus próprios funcionários usufruam dos descontos oferecidos pelos outros parceiros que estão no Clube de Benefícios. Número 4, recebimento das publicações da Italcan. Os associados recebem trimestralmente uma cópia da revista da FARI e também têm acesso ao Filo Direto, além de ter notícias sobre os eventos e as atividades da Italcan em primeira mão. E número 5, a facilitação para consultoria de negócios. Como Câmara, nós realizamos serviços comerciais também e os associados possuem descontos sobre esses serviços e facilitações para os negócios. Para saber mais, visite nosso site, acompanhe nossas mídias sociais e faça uma visita à nossa sede. Bom, estamos de volta, né, da hora do café e voltamos no nosso episódio falando de infraestrutura, né, ecorodovias nesse caso, com Afrânio Spolador. E eu queria te perguntar quais são os projetos, né, ligados à tecnologia, à inovação, né? Por exemplo, tem a questão do Wi-Fi, tem a questão da iluminação inteligente, tem alguns projetos especiais, né, que você quer nos apresentar rapidamente, né? Bacana. Bom, falamos do Free Flow, falamos da pesagem em movimento, acho que são 2 projetos inovadores que a gente já tem. Hoje nós temos trazido também o sistema fotovoltaico para dentro das nossas unidades, então temos usinas fotovoltaicas, né, na Eco 135 em Minas Gerais, tem uma praça lindíssima lá com painéis. Falando em Wi-Fi, eu acho que é muito bacana, né, a questão da conectividade. Às vezes a gente coloca que o Wi-Fi seria o projeto do futuro nas rodovias, e não é verdade, né? O que eu acredito muito é na conectividade via telefonia móvel, via telefonia celular. E por que isso? Né? Porque ela proporciona não só a conectividade para o usuário, mas ela favorece todo o entorno. Né? Então você pega a Ecovias da Araguaia hoje, BR-153, tem 20% de cobertura celular. Então quando o usuário precisa de um socorro,
imagine que ele tem que conectar no Wi-Fi, né, para depois rapidamente. Né? A telefonia celular já está disponível, ele já pode ligar no 0800 ou para quem ele precisa, ou até mesmo no SOS da concessionária de forma gratuita. Então a telefonia móvel, sem dúvida, é algo que a gente tem trabalhado com as empresas de telecom para buscar parcerias para trazer essa conectividade para a rodovia. E quando a gente olha para a inovação também nos veículos conectados, a indústria nacional hoje está pensando em trazer o veículo conectado também com chip de celular. Então, ele não vem conectado com Wi-Fi. Então a gente tem que olhar muito para esse caminho se a gente for pensar em médio prazo em uma solução duradoura. O 5G, inclusive, deve ajudar muito nisso, né? Sem dúvida. Vai trazer maior velocidade. Traz mais velocidade, né? E a conectividade para o campo, todo o aspecto social que você consegue trazer com essa conectividade ajuda as indústrias à margem da rodovia, o IoT, na internet das coisas no campo. Então eu acho que esse é um ponto Mas esse é um desafio grande, né? Porque, claro, a conectividade, né, perante, né, durante todo o caminho, o trajeto de várias rodovias não é fácil de atuar, né? Não é fácil. E só é possível se você realmente tiver os dois setores, né? O setor de telecom, o setor de infraestrutura e os governos unidos para a gente conseguir construir uma solução que seja viável e sustentável. Tá. Então, vocês precisam de uma ajuda também de outros lados. Mas tem caminho, viu, Alessandro? Eu acho que a gente tem conversado, né, com Ecovias do Araguaia, a gente tem trabalhado muito forte aí com um projeto nesse sentido e em breve, né, e eu digo em breve, muito breve mesmo, a gente vai ver isso como realidade. Beleza. Muito bom. Tá. Não, você comentou aí que vocês estão aí hoje já no rodovia Araguaia, Minas Gerais, Goiás e tal. Quantos quilômetros hoje vocês estão aí administrando de concessões rodoviárias? Só para a gente ter uma noção assim de que vocês estão trabalhando. Mais de 2.500 quilômetros hoje no Brasil. Mais de 2.500. E em vários locais e tudo mais. Então, aí eu venho a questão que a gente quer colocar agora, e saindo até do específico, mas da tecnologia, mas muito voltado, né? Como é que vocês fazem aí todo esse gerenciamento da questão do ESG, que está aí hoje fortemente aí sendo discutido, comentado por todos e tal? Como é que vocês administram todo esse processo? Né? E até você falou assim, né, para tornar a rodovia mais sustentável. Como é que vocês estão trabalhando nesse? Eu gosto dessa pergunta, né, porque a Eco-Rodovias já trabalha, né, com os aspectos do ESG muito antes do próprio ESG ficar em voga e sair na notícia, né? E aí eu vou separar o ESG nas letrinhas mesmo, né? Então começar com o E do ambiental. Então, no ambiental, nós temos várias ações hoje, né, internas para redução, né, das emissões de carbono, seja nos nossos processos internos, seja na própria questão da instalação dos sistemas fotovoltaicos, proporcionar os postos de recarga para os veículos, né, elétricos. Temos o nosso Viveiro de Mudas, que é um projeto também super bacana. Ele pega tanto a questão ambiental quanto a questão social, né, já mudando um pouquinho para o S ali também, onde a gente tem pessoas com deficiência que trabalham lá. Então fica um projeto bastante completo e muito, muito bonito, inclusive reconhecido pela ONU. Quando a gente vai para o social, tem os aspectos internos da companhia, que é olhar para as pessoas, trazer diversidade, trazer inclusão, que é uma coisa muito, muito importante hoje dentro da Eco-Rodovias. A gente trabalha isso com muita intensidade e também naturalidade. E quando a gente olha para fora, os trabalhos todos sociais que a gente tem com a comunidade ao entorno. Então, se acessar o nosso site hoje, a gente vai ver os diversos programas sociais que a gente tem com a sociedade. Os aspectos de governança, que são tão caros e tão importantes para a gente, né, com os programas de ética, de integridade, de governança de processos e auditoria. Tem alguma coisa com asfalto que vocês trabalham e tal? Na parte do asfalto, acho que é algo que também, antes da gente começar a falar de ESG, a gente já tem um asfalto borracha, né, que são as ações nossas ali dentro de pavimento. Tem outras ações hoje, né, como o próprio grafeno, no uso da composição asfáltica, que também tem trazido aí uma visão promissora aí para a gente reduzir aí o impacto ao meio ambiente também dentro do pavimento. É muito importante tudo isso. Inclusive, eu queria te agradecer porque você explicou também essa questão, né, do ESG, né, explicando. É bom lembrar sempre, né, porque não todo mundo acompanha, né, esse tipo de práticas, né, práticas sociais, ambientais, né, environmental, social and corporate governance. Então, são práticas bem importantes e todas as empresas estão muito focadas, né, em levar para frente, claramente. Então, obrigado, grazie por ter explicado. E
nós temos uma pergunta, né, muito que é a pergunta final, né, que é uma pergunta mais marqueteira, porque a gente conhece todos os caminhos levam para Roma, é um ditado, né? E nós utilizamos essa pergunta para concluir os episódios e falamos qual é a sua Roma, né? O seu norte, o seu objetivo dentro da sua atividade, do ramo da empresa e também alguns sonhos, objetivos seus pessoais, né? Perfeito. Eu sou apaixonado muito pela área de tecnologia, pela área de rodovias e certamente a minha Roma é mergulhar cada vez mais aí nesses projetos, né, de inovação que ajudem a gente a transformar o setor e que ajudem a gente a construir um Brasil melhor a cada dia. Então acho que é um progresso contínuo, muita adaptabilidade, muita resiliência para a gente trazer a transformação digital aí dentro das nossas rodovias e favorecendo segurança, fluidez para os nossos usuários. Muito bom, muito bom. Obrigado, Afrânio, pelo papo, pela conversa. Grazie também a Mamed, que nos acompanha sempre. Eu que agradeço mais uma vez. Agradecer esse meu amigo Afrânio. A gente trabalhou junto aqui na Eco Rodovias e a gente tem uma parceria grande aí de longo tempo. Aí. Agradecer mais uma vez por ter vindo aqui nos prestigiar no nosso Infraparlare aqui. É um prazer Mamed, prazer Alessandro, muito bacana a e conversa. agradecemos também o nosso público, os nossos amigos, né, ouvintes que estão acompanhando o Infraparlare, né, essa série do podcast Buongiorno São Paulo, uma série que fala de infraestrutura e negócios, né, aqui especialmente em São Paulo, no Brasil, com tantas empresas italianas, né, e obrigado para esse projeto. Até a próxima e, como sempre, l'Italia è qui.